Deixa eu conversar agora com a especialista em neuropsicologia, que é a Ana Cristina, aqui no telão do Fala Que Eu Discuto. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Bispo Edgar. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada pelo convite em estar aqui com vocês. O prazer é nosso em recebê-la. Como é que você, pela sua experiência, avalia, né, esse tipo de reação, tanto de honestidade como também de falta de honestidade? Perfeito, é um excelente tema a ser abordado. Quando nós falamos sobre honestidade, é muito comum pensarmos que ela diz respeito apenas a uma questão de caráter, Uhum. como se fosse algo certo ou errado. Mas quando nós olhamos pela perspectiva da ciência, nós percebemos que a honestidade ela não é tão simples assim. A honestidade, ela envolve o funcionamento do nosso cérebro, especialmente aquela capacidade que nós temos de controle dos impulsos, de avaliar as consequências e, sobretudo, de nos colocarmos no lugar do outro. Assim, quando nós nos questionamos se a honestidade ela é uma característica da maioria ou da minoria das pessoas, talvez a resposta mais honesta que eu possa trazer aqui para vocês é: depende. E depende do quê? Estudos mostram que a maioria das pessoas tende a ser honesta, mas dentro de um certo limite. No tocante à honestidade, todos nós, em alguma medida, oscilamos. E as pesquisas sobre o comportamento humano mostram que muitas vezes nós flexibilizamos a honestidade quando existe algum ganho, seja ele um ganho emocional, social, financeiro, e ainda assim nós mantemos a percepção de que somos pessoas honestas. Então, aqui não se trata de uma desonestidade na sua totalidade, mas de pequenos ajustes que fazemos para preservar a nossa própria consciência e a sensação de que somos pessoas honestas. Então, neste contexto, também é importante destacar que, do ponto de vista da atividade cerebral, mentir exige muito mais esforço do que dizer a verdade. E neste caso, para que essa verdade ela possa ser inibida, nós precisamos construir uma nova versão dos fatos, ou seja, um gasto muito maior de energia para que essa verdade possa ser, de fato, falada ou reconstruída, propriamente dita. E aqui tem um dado muito importante. Quanto mais a pessoa mente, mais o cérebro tende a se adaptar. E a sensação de culpa pode ir diminuindo cada vez mais. E isso, em outras palavras, significa que os atos de desonestidade podem se tornar progressivamente mais frequentes. E a honestidade também, é importante falarmos, que ela está profundamente ligada aos contextos em que fomos educados, aos exemplos que nós tivemos e, fundamentalmente, a nossa capacidade de empatia. Então, pessoas que conseguem se colocar no lugar do outro tendem a apresentar comportamentos mais honestos. Por outro lado, uma impulsividade ou a dificuldade de lidar com frustrações ou um sofrimento emocional pode favorecer comportamentos desonestos. Não se trata de necessariamente por maldade, agir assim por maldade, mas por uma dificuldade de lidar com as emoções e os impulsos. Então, aqui finalizando acerca desse tema muito importante, talvez a questão não seja apenas se a honestidade é uma característica da maioria ou da minoria, mas em quais situações escolhemos ser honestos. Porque muitas vezes ser honesto tem um custo. E é justamente nessa questão do custo em que nos deparamos, em que com esse preço ou esse custo ao qual eu estou me referindo, que revelamos quem realmente somos. Ou seja, a honestidade não está exatamente no discurso, não somente no discurso, mas ela está nas escolhas em que fazemos todos os dias, especialmente quando não tem ninguém olhando. Doutora, foi um prazer recebê-la aqui. Obrigado, tudo de bom, tá? Eu que agradeço o convite. Boa noite a vocês. Boa noite.